Olá, pessoas, muito boa noite. São pontualmente 8h02. Estamos iniciando aqui mais uma live semanal. Hoje, 29/7. Estamos aí finalizando o nosso mês de julho. Bastante frio. Estamos aqui aguardando o Ednaldo entrar para fazer conexão conosco. Hoje vamos falar sobre um temazinho bem delicado. Boa noite, Josane. Boa noite, Joisla, Joseane. Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o nosso tema que é sobre infelicidade. O Ednaldo está chegando aqui. Estou aguardando concluir. Olá, boa noite, meu nobre. Boa noite. Tudo bem? Tudo perfeito, graças a Deus. Está me vendo e me ouvindo bem? Sim. Está feliz? No momento, fiquei feliz. Atingi a potência de ação para a felicidade. Vamos potencializar esses momentos felizes, né? Vamos sim. E aí, vou deixar aqui o temazinho infelicidade, para as pessoas poderem ir chegando e entenderem mais ou menos qual é o nosso tema de hoje. Quem está aí nos assistindo já que entender que é importante algum colega, algum conhecido, algum familiar ouvir um pouquinho sobre infelicidade, ouvir um pouquinho sobre o porquê temos dificuldade de nos sentirmos, de encontrarmos a bendita e a tão sonhada felicidade. Então compartilha aí o vídeo que a gente vai explanar aqui sobre essa emoção tão importante, esse sentimento que influencia diretamente todos os resultados que nós buscamos na nossa vida. Então, de modo muito diretivo, tudo que envolve, né, o objetivo, a obscuridade que é a felicidade, apesar de muitos sonharem com ela, nunca, na verdade, nunca se tem tanta clareza para conceituar felicidade. E, naturalmente, o inverso às vezes se torna algo mais até pragmático para se falar sobre, muito embora para cada um vai ter uma forma de conceitualizar a infelicidade, tá? E eu vou lhe passar a palavra e você vai explanando aí e a gente já já troca aqui as nossas informações para que todos vão nos acompanhando. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né? Hoje eu Boa estou um noite. pouquinho arrasado de cansaço, mas Tá vamos meio lá, vamos cansados? muito, né? Mas é isso aí, Sim. faz parte da nossa jornada, certo? Então, eu queria começar falando aqui sobre felicidade e infelicidade. Primeiro que não existe, eu já quero começar falando isso, que eu acho que teve um outro tema que era similar, que a gente tratou, e eu acabei falando isso em uma das partes, mas hoje eu já quero começar com essa afirmação. Não existe uma fórmula para a felicidade, certo? Até porque motivos de felicidade ou de alegria, que são coisas distintas, inclusive, alegria, felicidade, não, como eu falei aqui, já que não existe uma fórmula para a felicidade, a minha alegria e a sua alegria, ou a minha felicidade e a sua felicidade são coisas que podem ser totalmente distintas em si mesmo. Então, a alegria nesse ponto de vista, ou a felicidade nesse ponto de vista, é algo que é variável. Então, Isso quer ela dizer que é possível estar alegre sem ser feliz? é possível estar alegre sem ser feliz.
certo? Uhum. O que nós entendemos basicamente dentro de um conceito meio que estrutural, e aí quando eu falo estrutural é porque isso já nos é dado desde quando nós passamos a existir, porque já nos antecede, Nossa. inclusive, é que nós Isso. temos que ser felizes, temos que buscar a felicidade. Então, o que é que isso acaba denotando para nós? É a busca por algo que vai acontecer, certo? E isso acaba gerando uma certa angústia, como diz o Mário Sérgio Cortella. Essa busca Sim. por algo que está por vir, quando você acredita que isso tem que ser alcançado de alguma forma, e você começa a direcionar todos os seus esforços para buscar a felicidade, que é algo que dentro dessa concepção do que nós estamos falando, está aquém daquilo que você pode alcançar agora, então você acaba se angustiando, porque todo o seu esforço vai ser para isso. No entanto, aí eu já uso agora um outro filósofo contemporâneo, que é o Clóvis de Barros Filho, que ele vai dizer que a felicidade ela ocorre no aqui e agora, certo? Então, veja bem, eu pego aqui e uso novamente um conceito que eu já tinha falado sobre isso num outro vídeo, falando sobre o que seria a felicidade para os gregos, que seria um instante de vida que vale por ele mesmo. E esse instante de vida é justamente aquilo que acontece no aqui e agora. Só que ninguém é obrigado ou pode viver feliz o tempo todo. Certo? Se é um instante de vida, é algo que acontece em um dado momento, quando essa potência, como eu comecei falando aqui, essa potência de ação faz com que você entre num momento de êxtase que diferencia, por exemplo, do começo do seu dia. Porque geralmente quando se começa o dia, você amanhece não com uma potência de ação, mas sim com uma passagem para um estado menos potente. E esse menos potente do próprio ser, a gente poderia chamar de tristeza. Então, é uma Uhum. potencialização. E aí eu acho muito engraçado uma afirmação que o Mário Sérgio Cortella faz com relação à felicidade. Ele diz assim: ninguém em sã consciência é feliz o tempo todo. E eu acho essa afirmação um tanto hilária, porque quando a gente fala isso só por falar, você dá uma, uma noção de que, como é ser consciente com relação a ser feliz o tempo todo, então isso acaba nos causando uma estranheza, certo? Mas, de fato, essa afirmação que o Mário Sérgio Cortella faz, ela tem um sentido bem expressivo. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Então, se você tem uma sanidade mental, você vai conseguir entender que ninguém vive feliz o tempo todo. Porque só existe felicidade porque existe tristeza. Então, são coisas que são antagônicas, mas não conseguem coexistir uma sem a outra. É uma noção bem parecida com a questão de luz e trevas. Só existe trevas porque existe luz. E aí eu estou falando trevas no sentido de escuridão. A escuridão só é escuridão enquanto você não vai lá e acende pelo menos um fósforo. Quando você acende um fósforo, as trevas ou a escuridão se dissipa, se desfaz, e a partir daquele momento você tem luz. Então, essa analogia que eu estou utilizando aqui tem muito a ver, está diretamente imbrincada, intrincada com a questão da felicidade. Então, a felicidade não é algo que deve ser buscado e colocado como um patamar inatingível, mas sim como algo que é presente e não como uma dádiva futura, mas como uma dádiva presente, que é uma potência de ação. Então, essa potência já diz logo, né? Ela, se você pega isso daí para esmiuçar e trazer para as entrelinhas, você vai ter que a potência é algo que talvez esteja no estado ou no estágio de repouso, e em um dado momento acontece uma potência de ação, que é um pico que nós poderíamos falar, um pico
que traz felicidade, porque você vivenciou um momento único, porém, esse momento não vai ser de um todo sustentável, ou durável, ou duradouro. Não tem condição de acontecer dessa forma, certo? E aí, quando eu falo sobre essa questão de potência de agir ou potência de ação, eu estou me referindo, claro, a Baruch Spinoza, que talvez seja uma das pessoas que mais consiga traduzir essa questão de tristeza, felicidade, alegria ou coisas similares, tá bom? Então, a tristeza ela é passagem para um estado menos potente do próprio ser. Então, a potência, ela sempre oscila. Logo, nós podemos afirmar que não é possível ter alegria sem tristeza. Então, aqui é uma premissa bem parecida com o devir. Então, o que me alegra hoje poderá também não me alegrar amanhã. E o que alegra ao Ed não necessariamente alegrará ao Diógenes, certo? E essa mesma premissa vale para a questão de felicidade e tristeza ou os seus antônimos. Entendido isso, nós conseguimos então fazer valer a primeira afirmativa que nós fizemos, que não existe uma fórmula para a felicidade. Porque o que nós vemos hoje, somente em processos motivacionais, né, que toca muito nesse quesito, é 8 passos para a felicidade plena. 10 passos para você viver feliz. Isso não existe, justamente por conta dessa variável. Então, toda conceituação de valores que você vai construir durante a sua vida duradoura, ela pode não necessariamente fazer com que aquilo que foi passado para você por uma pessoa num processo motivacional tenha um sentido de felicidade. Isso pode ser uma conceituação para você dessa questão de 10 motivos para ser feliz. Tá? Pode ser um conceito raso e totalmente esvaziado, certo? Eu vou passar para o Diógenes para a gente continuar aqui o debate, senão não deixa ele falar. Muito bem. É interessante quando você coloca aí essa premissa aí do Mário Sérgio Cortella, porque eu costumo visualizar da seguinte maneira: buscar essa felicidade plena é uma condição de ilusão. Nenhum ser humano conseguirá nunca chegar nessa condição de felicidade plena que tanto se busca. E é algo muito comum que nós encontramos hoje nas mídias sociais, nas redes sociais. Quanto mais eu, ser humano, buscar essa felicidade plena, essas maravilhas que eu vejo as outras pessoas dizerem que vivem, explanarem, exporem que estão vivendo, eu querendo comparar a minha realidade, eu vou me considerar e me sentir cada vez mais infeliz, porque eu não tenho aquilo que a pessoa está dizendo que tem, com a facilidade que tem. Meu nome é Betinho e tenho não sei quantos milhões nos 80 dias, tá? Como é que eu vou conseguir fazer a mesma coisa da Betina? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós, seres humanos, conquistamos muitas coisas ao longo da nossa vida, várias etapas, várias conquistas, várias batalhas são vencidas diariamente por todos nós. E nós não nos damos conta do quanto que isso é importante para nós enquanto indivíduos sociais. E quando eu me volto para o outro, quando eu começo a olhar a felicidade do outro, quando eu começo a produzir comportamentos a partir de uma imposição social de que é obrigatório ser feliz do jeito que ele quer, eu jamais vou conseguir estar bem comigo mesmo, porque eu vou estar naturalmente projetando todas as minhas energias, todas as minhas potencialidades para outra pessoa, para uma vida ilusória, para uma condição, né, fotogênica artificial. E afinal, o que é felicidade? O que é que realmente me faz feliz?
E aí eu quero que cada um de vocês aqui que estão nos assistindo se perguntem, né? O que é felicidade? Por que que eu quero ser feliz? Em que momentos é que eu não fui feliz? Né? Que coisas me deixam infeliz? E que coisas me trazem felicidade? Por que que em uma sala, por exemplo, de aula com 40 alunos, uma prova é aplicada para o grupo, na maioria das vezes é o mesmo conteúdo para todos, às vezes muda a ordem de algumas questões, mas geralmente o conteúdo é o mesmo. Alguns tiram 10, alguns tiram 9, alguns tiram 4, alguns tiram 5, alguns não tiram pontuação nenhuma, alguns nem vêm fazer a prova. E aí, no final do resultado, às vezes a gente vê aquele que tirou 6 ou 7 com maior empolgação, mais feliz com o resultado do que aquele que tirou 8 ou 9. Imagine o que será que poderia passar na cabeça desse indivíduo. Eu fiz uma prova que poderia ter o alcance de 10, eu consegui 8. E aí, muitas pessoas não comemoram os 8, reclamam pelos 10, pelos 2 que faltaram para o potencial. Porque o que o contexto social diz é que eu tenho que tirar 10 para ser feliz. Tá, mas se eu tirei 8, eu não aprendi? Será que eu tenho condição de, né, produzir e utilizar aquele ensinamento na minha vida social? Porque aquela nota 10 não quer dizer felicidade nem tampouco aprendizado. É só uma nota. O que você vai colocar em prática tem muito mais, né, importância na vida social, na sua produtividade intelectual, científica, seja lá o campo que você está estudando. Muito mais importante. O que você consegue absorver. Então imagine que muitas vezes a ilusão, tá, é uma condição que eu pinto, que eu, né, crio mentalmente, mas eu nunca estou, né, preferencialmente aceitando a mim mesmo devido à minha imperfeição. Poxa, se eu sou tão imperfeito, se eu sou humano, por que que eu não aceito que eu posso errar? Que muitas vezes eu posso não ser tão convincente do que o que eu queria. O que é que muda em mim? Deixo de ser tão ser humano? Deixo de ser importante? Deixo de ser inteligente? Não. Eu preciso ser realista. Tá, se eu consigo chegar onde eu quero, beleza. Se eu não consigo, eu tento de novo. Se eu chegar perto, beleza, foi ótimo. Se eu estava no, canto, no marco 0 e consigo chegar no marco 8, tudo bem, consegui evoluir bastante. Isso é importante. Então, quando eu desejo algo que eu não alcanço, tá? Quando eu me puno, muitas vezes, ou então digo a mim mesmo que eu falhei, que eu não sou bom, que eu sou um fracasso, que eu, quando acordo, eu já disse, não, o que é que eu vou fazer hoje? A minha vida não tem sentido, tá? São tantas perguntas, são tantas questões que às vezes vocês dizem a vocês mesmos todos os dias que isso faz com que vocês anulem todas as conquistas que vocês tenham conseguido em algum outro momento. Tá? É natural que cada ser humano tenha uma premissa básica de existência. Eu costumo dizer muito aos meus pacientes, assim como os medicamentos, nem toda dosagem serve para todo organismo, nem toda estratégia terapêutica serve para todo ser humano. E nem todo ser humano tem sucesso com a mesma estratégia terapêutica. Então a gente precisa sempre o quê? Adaptar cada conceito para cada realidade humana. Porque cada um de nós somos, como dizia o professor Enéas, universos em miniaturas. E nós precisamos do quê? Sempre nos posicionarmos como de fato somos. Criaturas únicas, com potencial, com criatividade e com possibilidade de satisfação e aceitação. Porque, independente de eu acertar ou errar, mesmo eu acertando, se eu ficar insatisfeito, eu vou me considerar alguém infeliz. Tá? Vamos lá, Ednato, por favor. Certo. Eu quero fazer uma colocação aqui também, que é baseada no pensamento de Arthur Schopenhauer. Ele vai falar sobre... Ele era basicamente um cara que tinha um pessimismo relacionado a essa questão da felicidade. Então, na sua concepção, no seu tempo, na sua época, ele fazia uma alegação e uma afirmação que ia na contramão do que os pensadores diziam. Ele dizia que a felicidade é algo que é inútil. Veja bem, quando ele coloca
a felicidade numa escala de inutilidade, ele está falando isso baseado na sua conceituação do que seria o divertimento e o enfado. Então ele vai falar sobre essa dicotomia dentro, que é basicamente imanente na sua concepção do que é felicidade, é imanente à sua teoria. Então, divertimento e o enfado. O que seria, então, basicamente isso? Ele dizer que o divertimento é você desejar o que não tem, certo? E, de repente, você consegue o que não tinha, e aí passa a não desejar mais aquilo que tinha, e agora passa a desejar outra coisa que você não tem. Nesse sentido, ele vai dizer que o divertimento ele é trifásico. Então, ele faz uma afirmativa que é a seguinte, ele diz bem assim. Por que trifásico? Porque primeiro, né, que é basicamente a divisão em partes daquilo que nós acabamos de colocar. Primeiro, você quer o que não tem. E aí, então, você em algum momento conquista aquilo que não se tinha. Então, a segunda parte é conseguir o que se desejava antes. E a terceira parte é buscar outra coisa que agora se deseja. Então, essa, sim, é uma lógica que é chamada da lógica do saco sem fundo. Pois sempre que você tem algo, você vai querer aquilo que lhe faz falta. Então, você acaba se adaptando, e a gente poderia utilizar o termo, se psicoadaptando àquilo que você acaba de conseguir, e aquilo já não é mais importante. E aí eu tenho uma outra concepção que vai falar justamente sobre essa questão da felicidade. Porque alguns dizem que felicidade é você querer ter algo. Só que, na realidade, isso não poderia ser uma concepção e uma classificação de felicidade. Porque quando você quer algo, é porque você não tem. Logo, se você não tem aquilo que você deseja, basicamente você não está sendo feliz. Há um rebaixamento na sua potência de agir. Então, a partir do momento que você quer algo e você tem, logo esse desejo de ter já não existirá mais porque você já tem. E agora você vai desejar alguma outra coisa que você não tem e que está longe do seu alcance, pelo menos momentaneamente. Então, veja bem, quando nós acabamos falando essa questão, que é uma classificação diretamente ligada ao que diz Arthur Schopenhauer sobre a felicidade ser inútil, é justamente porque ele vai atrelar a felicidade a essa possibilidade de estar sempre querendo algo, mesmo depois de ter conseguido aquilo que era o objeto do seu desejo. Então você alcançou o objeto do seu desejo, porém agora isso é inútil, porque você já não vai querer mais aquilo. Isso se dá em largo espectro em diversas áreas da nossa vida. Dá um exemplo bem lógico disso para os homens aqui. É quando se quer ter um carro, por exemplo. O cara quer ter determinado carro. Quando ele possui aquilo, naquele momento, é claro que vai ser o aqui e agora, porque ele conseguiu se realizar. É um momento que o deixa no auge da sua potencialidade enquanto ser humano. Ele vai começar a achar o seguinte: poxa, eu consegui aquilo que eu tanto quis. Veja, ele buscou algo que estava no futuro. Agora, isso, buscar algo que ainda estava para se concretizar, que nós denominamos aqui futuro, não é a felicidade em si. A felicidade em si é quando ele conquista aquilo que procurava. E aí ele se realizou naquele momento e houve uma potência do agir. Agora, ele vai passar mais ou menos uma semana com aquele carro, ou um mês, dependendo se ele for mais zeloso, e de repente, esse desejo que outrora o consumia e o angustiava, porque quando nós falamos, Diógenes, sobre o futuro, sobre você buscar algo que está no futuro, não tem uma ligação com a felicidade, mas uma ligação com a angústia. E é uma angústia que nós poderíamos dizer que é uma angústia do tipo heideggeriana, né? Você se angustia. Sim, é o vazio, né? É o vazio, é o nada. E aí nós citamos, então, no mesmo tempo, Heidegger e citamos... esqueci agora o nome dele. Arthur Schopenhauer. Não, que segue diretamente dele, que escreveu o ser e o nada.
Eu vou lembrar já o nome dele. É Heidegger, o seu sucessor, certo? Então, o que é que acontece? Quando você fala sobre o futuro, você não está falando sobre felicidade, você está falando sobre angústia. E você fala sobre angústia. Quando você conquista aquilo que você estava procurando para o futuro, agora você tem a sua felicidade em um dado momento de vida. E esse dado momento de vida é a classificação exata do que diziam os gregos antigos, que é um instante de vida que vale por ele mesmo e que você, nesse instante de vida, gostaria que durasse um pouco mais e que não se acabasse. Porque a tristeza do mundo é justamente isso. Você quer algo agora e, de repente, você não quer mais. Mas ainda existe uma outra faceta dessa forma de pensamento dentro do que nós chamaríamos de tristeza, que é que você, por exemplo, você trabalha, mas você não gosta do seu trabalho. E aí o que é que você faz? Você deseja que acabe o dia de trabalho. Você está na faculdade, mas você não está fazendo a faculdade porque você gosta, e sim porque os seus pais desejavam que você tivesse cursando aquele curso lá, seja medicina, seja engenharia civil, enfim. O cara está fazendo aquilo lá porque alguém estava falando para ele fazer e ele não está realizado. Ele quer, então, que aquele dia de aula se acabe. Ele quer que aquele mês do trimestre, do bimestre, acabe. Ele quer que aquele ano passe logo. Por que que isso acontece? Justamente porque ele está infeliz. E então isso lhe gera angústia. Então isso não lhe gera felicidade. Então nessa acepção nós podemos falar aqui de forma muito convicta de que você não está num estado de felicidade completa, total e que seja duradoura e infidável, certo? Eu lembrei agora o nome do teórico, é o Jean-Paul Sartre, o ser e o nada, né? Para não deixar aí não no tenho vácuo. nada. Porque é tanto teórico que o cara vai citando aqui que chega um momento que o cérebro dá uma bugada, né? Então, Isso. veja bem, então, nós entendemos isso. Você entra no lugar do nada, no lugar da tristeza, porque ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Ninguém consegue o tempo todo sustentar um estado de espírito que seja imanente a uma eternidade, certo? E aí, nesse aspecto, a felicidade acaba sendo estanque, porque ela é um instante de vida que por si só você queria que durasse para o restante da sua vida, porém, ela não vai durar. É um estado de espírito, enquanto que a alegria ela vai se expressar de uma forma mais emocional. Beleza? Não vou passar para o Diógenes, que eu acho que eu falei muito, é que filosofei demais, né? Muito bem. E aí, imaginem agora que tipos, tá, de toxina cada um de nós seres humanos produzimos e provamos nos nossos momentos de angústia e de sensação de infelicidade, mesmo que ela seja hipotética. Então, ainda assim, o nosso organismo vai provar de muitas coisas que não deveriam e não precisariam caso esse ser humano tivesse a clareza para identificar que elementos realmente são, né, reais e que lhe causam infelicidade. Na maioria das vezes, o ser humano que busca essa felicidade a partir de um comparativo com outro ser humano, ou a partir de uma impulsão social, ele acaba se frustrando constantemente, porque ele nunca vai conseguir ser igual e nunca vai conseguir aquela aprovação do jeito que ele queria. Então é uma constante desilusão, é uma constante infelicidade. Poxa, mas eu namorava com aquela pessoa há tanto tempo e ela de repente terminou comigo pelo WhatsApp. Entende? A frustração vai acontecer em vários elementos. Então, o indivíduo pode se tornar alguém que pensa ser infeliz por conta de um episódio que aconteceu fora do que ele esperava. Então, aquela diferença na curva é o que vai dar para o indivíduo a percepção e o pensamento de que ele não é feliz. E aí, nesse conjunto de situações, em muitos momentos, esse indivíduo que se sente infeliz, ele acaba se tornando alguém amargurado, alguém vingativo, né?
alguém que em certo ponto se torna um indivíduo pessimista, negativo, porque ele, em muitos momentos, se diz: eu não vou mais confiar em ninguém, porque toda vez que eu confio em alguém, eu quebro a cara. Então, eu não nasci para ser feliz. Eu prefiro ficar no meu quieto, sofrendo, sem ninguém, porque eu não nasci para ser feliz. E aí, naturalmente, ela tende a se vingar das pessoas por algo que foi acontecido fora do que ela tinha poder para resolver. Então, imagine que a infelicidade é apenas um ponto em que ela tenta mensurar ou colocar como se fosse o responsável pelo episódio, sendo que ela mesma foi quem, né, vivenciou, em muitos momentos influenciou e se permitiu viver aquilo. Então, nunca vai ser feliz dependendo de uma aprovação ou de uma dedicação de outra pessoa, porque cada um tem a sua necessidade particular. Ou você valoriza o que tem, fica satisfeito com o que tem. Não, Diógenes, mas meu cabelo é muito feio, meu cabelo é estranho, meu cabelo, todo mundo tem um cabelo bom, só o meu que é desse jeito. O seu é único e é seu. Fique satisfeito com o que ele é. Se puder mudar alguma coisa de acordo com as suas possibilidades, a sua vontade, mude, mas sabendo que a sua originalidade é única. Só você tem esse modo de existir. Então, primeiro, o primeiro mandamento para ser feliz é ser grato pelas coisas que você tem, independente de quais sejam. Se você só tem uma bicicleta sem freio e com cilindro, seja grato por isso. Se você tem uma Hilux, seja grato por isso. Aquele que tem a bicicleta quer ter uma mais nova. Aquele que tem a Hilux quer ter uma mais nova também. Como o Ednaldo bem falou agora há pouco. Então imagine, nunca esteja insatisfeito ou então ingrato por não ter conseguido as coisas do jeito que você pensava. Imagine que querer uma coisa e realizar é outra. Entre o self ideal e o self real, existe uma lacuna muito grande em que você precisa ir andando degrau a degrau. Ninguém consegue pular do primeiro degrau da escada até o último sem precisar fazer o percurso. Então, quando nós buscamos o quesito felicidade, quando nós nos decepcionamos, muitas vezes com nós mesmos, quando nós não perdoamos, quando nós não aceitamos que nós podemos errar, eu me torno uma criatura insatisfeita, amargurada, pessimista, frustrada e, em muitos aspectos, eu me torno um ser que desacredita de si mesmo. Que isso é possível? É. Tem pessoas que se tornam infelizes. Elas escolhem os pensamentos, acreditar nos pensamentos, elas escolhem reproduzir certas coisas, tá? E isso aí é por falta de habilidade, não é uma escolha totalmente consciente. É uma escolha que, de certo modo, é influenciada pelos comportamentos, pelos pensamentos, pelos conceitos, pelas histórias e pelas experiências que fazem o indivíduo reproduzir coisas que lhe fazem infeliz. E é possível deixar de ser infeliz? É, desde que ele tome consciência diferente. Quando eu acordei hoje de manhã, o dia estava chuvoso aqui na minha cidade. Imagine se eu tivesse levantado, insatisfeito, com a cara feia, com raiva de Deus, dizendo, mas que droga, só porque eu ia trabalhar hoje e está chovendo. Só porque eu lavei o carro ontem à noite, que está limpinho, e eu vou ter que botar na lama, que droga, isso é um dia horrível. Eu não gosto quando chove. Possivelmente eu ia chegar no trabalho estressado, com uma possibilidade de tratar mal as pessoas, com uma possibilidade de me frustrar e ficar ainda mais infeliz. E o que é que eu posso fazer, Diógenes? Olhe para a chuva e diga, graças a Deus que está chovendo. Mas se tiver tudo brejado ou então tudo inundado, não tem problema, agradeça. Está chovendo, graças a Deus. Se está vindo, isso é algo que eu não posso proibir que venha. Então agradeça e faça o que for possível para o seu dia. Ok?
viva para você. Né? Tente suprir as suas necessidades, mas também consciente do que aquilo que eu não consegui, eu posso tentar de novo. Eu não posso me sentir mal, eu não posso me condenar, me julgar e não me perdoar por não ter conseguido. Eu também sou humano, eu posso errar, eu posso não estar totalmente à altura do que eu pensava. Então a infelicidade, em muitos momentos, me deixa insatisfeito por eu não conseguir aquilo que eu quero, mas eu é quem reproduzo as coisas que me deixam pensando isso. Não são as pessoas, não são as coisas, não é o tempo. Entende? Enquanto alguns estão no mesmo ambiente, alguns reclamam por estar tempo de calor, alguns reclamam por estar tempo de frio, alguns reclamam porque muda constantemente o tempo. E alguns reclamam da vida, alguns reclamam dos colegas, do vizinho, dele mesmo, da mulher, enfim. Tem pessoas que reclamam de tudo. Aquelas pessoas que são, né, exímios reclamadores são os que mais provam e consomem substâncias nocivas no seu próprio organismo, porque eles mesmos produzem as coisas que ele tende a se adoecer com o tempo. Isso pode, tá? Na maioria das vezes acontece quando a pessoa torna um multiplicador desses pensamentos, dessas emoções, dessas relações que acabam se tornando às vezes tóxicas, o indivíduo tem uma grande probabilidade de desenvolver doenças mentais, tá? Uma depressão, tá? Uma ansiedade social e assim sucessivamente outras coisas podem surgir. Vamos lá, Renato, por favor. A busca incessante por ser feliz de uma forma, como nós colocamos aqui, que é eterna. E aí essa eternidade que eu falo é uma eternidade enquanto dure a sua vida, a sua estada aqui nessa terra, certo? Isso vai fazer com que você adoeça. Primeiro, se você não tiver a concepção que nós estamos traçando aqui desde o início desse vídeo, de que a felicidade não é algo eterno e basicamente duradouro, mas é algo que é oscilante, tendo picos de felicidade, de tristeza, de angústia, de ansiedades. E é claro que eu estou falando aqui em termos normalizados, porque quando nós falamos sobre a questão de ansiedade, as pessoas atualmente estão associando muito a questão de síndromes ansiosas ou transtornos ansiosos. E nós temos que deixar aqui bem explícito que a ansiedade é algo que faz parte da evolução humana e é necessário para a sua sobrevivência, porque ela lhe dá, basicamente, a necessidade de uma defesa organísmica de ataque ou fuga, certo? De lute ou fuja. E isso é bom para o ser humano em níveis normais. Só que a angústia, a ansiedade, a tristeza, certo? Todas essas coisas, elas fazem parte de uma dádiva humana, vou colocar dessa forma aqui, certo? De um pacote humano que é intrínseco a você, que é inato a você enquanto ser humano. E aí o que é que nós queremos trazer com essa fala? É que você tem que aprender a conviver com você mesmo, certo? Você tem que se conhecer muito bem para saber que você não vai funcionar no modo felicidade 24 horas por dia. Você não vai ativar lá o botão como é no celular de ligar o Bluetooth, por exemplo, ou ativar o Wi-Fi e querer fazer esse raciocínio, essa alegoria ou esse paralelo com a sua vida de ligar o botão da felicidade e viver o tempo todo assim. Então, pelas próprias concepções humanas, pelas próprias concepções que nós vemos na mídia, que nós vemos nas redes sociais, que vemos em diversos artigos, inclusive sem base nenhuma teórica falando sobre felicidade, porque é uma concepção rasteira, rasa e muitas vezes errônea, acabamos criando um padrão de felicidade que é inatingível e então a sua vida começa a se pautar totalmente nessa busca por algo que jamais vai acontecer, porque a concepção que se tem
dessa felicidade é algo totalmente equívoco e distorcido. Então você está buscando uma coisa que jamais poderá ter. O que é que isso vai ocasionar? Adoecimento, certo? Porque a concepção que você tem é errada. Então, se você tem a concepção e o padrão errado do que é uma determinada coisa, a tendência é que todas as suas ações que vão tentar seguir essa conceituação, essa modulação, também vão caminhar dentro do mesmo erro, dentro da linha do mesmo erro. Então, é uma coisa de ordem racional que nós estamos falando aqui. Racional no sentido de você conseguir entender os sinais, conseguir entender os sintomas, conseguir entender as conceituações e conseguir fazer uma leitura de como é a sua vida, que não precisa ser a perfeita. E nem vai ser a perfeita, porque você não é perfeito. Só pelo simples fato de você ser um ser humano, certo? Aí você já tem 100% de possibilidades de erros. Mas também tem 100% de possibilidades de acertos. Então isso faz de você uma pessoa igual às outras. Uma pessoa que acerta, que erra, que fica triste, que fica feliz ou fica alegre, se você quiser ter uma acepção de uma palavra num contexto um tanto diferenciado. Veja bem, então não tente pintar um indivíduo, um cidadão, uma cidadã que é inexoravelmente diferente do restante da humanidade, tentando pautar para si mesmo um padrão de vida que é inatingível, um padrão de felicidade que jamais poderá em si mesmo subsistir, porque você erra tanto quanto eu. Você erra tanto quanto Diógenes, mas você também tem a capacidade de acertar tanto quanto eu e tanto quanto Diógenes, embora a sua vida tenha particularidades que o diferenciem de mim e do Diógenes e do restante das pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Porque você, de fato, é um ser único. Veja, não estou falando aqui numa palestra motivacional. O que eu estou fazendo é dando um choque de lucidez e de realidade para que você entenda como você funciona. E talvez hoje, Diógenes, esse seja o maior medo das pessoas de procurar psicoterapia, que é de se conhecer e saber quem de fato ela é. Porque às vezes nós pensamos que somos aquilo que não somos. E aí vivemos uma vida toda pautada e baseada numa mentira de quem nós somos. Porque nos enxergamos de forma totalmente avessa à realidade. Porque a realidade não é isso que você mostra aqui. Não é isso que eu estou mostrando. Porque às vezes você olha para aqui e pode falar, como eu acho o Diógenes ou o Ed eloquente, que conhece, mas na verdade o que eu sou não é isso daqui ó, que está estereotipado. O que eu sou é aquilo que está por dentro. Então imagine bem que nesse momento que eu falo a você, existem milhares de funções organísmicas e fisiológicas que estão aqui atuando, e isso vai atuar também no nível cerebral, que vai dizer quem é que eu sou, porque o cérebro cria a mente e a mente cria as emoções e cria a linguagem e cria tudo aquilo que é evidenciável através dessa capa aqui, ó, dessa máscara social, se eu posso colocar assim. E aí quando eu coloco máscara social, não estou dizendo que eu ando mascarado querendo fingir ser uma coisa que eu não sou. É porque é justamente essa a função do que Carl Jung chamava de persona, certo? A persona são as máscaras sociais que você utiliza, a forma de agir dentro do ambiente para que as pessoas enxerguem e você consiga se adequar ao meio no qual você está. E aí você às vezes tenta colocar uma máscara da felicidade contínua, certo? De um polo de felicidade que é inesgotável, quando na realidade isso em si mesmo não se sustenta, porque ninguém consegue viver a sua vida toda feliz, porque a felicidade é um momento. E aí esse momento vai se apresentar, e em outro momento a tristeza vai se apresentar. Lembra o que nós falamos mais atrás, que a felicidade ela só existe porque existe a tristeza. Só existe o dia porque existe a noite.
Então, são coisas que coexistem em si mesmo, numa relação cíclica e infindável. Certo, Diógenes? Vamos lá, muito bem. E aí imaginem que você aí, ser humano, que está do outro lado da nossa tela, está pensando aí, como é que eu vou ser feliz morando e vivendo isso que eu vivo, tá? Como é que eu vou me sentir bem e confortável passando por todos esses atropelos que eu tenho passado por muito tempo. Quando nós colocamos aqui a possibilidade de você ser grato, de você ser consciente das coisas que conseguiu, que conquistou, de você ser, né, razoavelmente verdadeiro consigo mesmo, nós colocamos dentro de uma condição em que seja possível, tá, existir essa oscilação entre o confortável e o desconfortável. Só que nós sabemos que tem muitas realidades que realmente é muito maior a condição desconfortável de existir do que a confortável. Nós sabemos que tem muitas pessoas que às vezes até postam e aparentam socialmente em uma condição feliz, perfeita, aquela família, aquele exemplo de pessoa, de ser humano e profissional, mas que na sua intimidade, no seu modo particular de ser, é uma pessoa muito amargurada. É comum, quanto mais convivermos com pessoas, nós percebemos inabilidades dela, imperfeições. E aí tem muitos aspectos, tem muitas estruturas familiares, tem muitas estruturas sociais que são realmente doentias. São pessoas que não têm, tá, um modo de comportamento, de existência, que seja realmente possível encontrar esse bendito caminho da felicidade. Nós sabemos que tem lares e tem empresas que são totalmente doentias. Naturalmente, pessoas entram lá e não conseguem passar muito tempo, porque aquilo impacta, aquilo pesa. A pessoa chega lá de manhã e já está pensando, torcendo para chegar a hora de sair, como o Eduardo bem falou, porque ele não está nada confortável com aquilo. Mas imagine que, na maioria das situações, é possível sim você ganhar uma condição de liberdade para você ser feliz. Tem pessoas que pensam, eu vou ser feliz, que é para mim ser, né, uma pessoa liberta das imposições sociais, das questões, né, ideológicas, das normas políticas, seja lá como for. Tem pessoas que até pensam isso. Eu vou ser feliz, que é para mim não precisar passar por isso. Só que na verdade é o inverso. Quando você se liberta, quando você tem uma maturidade para não se deixar impactar por muitas coisas, você fica muito mais feliz. Então, imaginem que, até foi uma frase que eu vi essa semana, que dizia mais ou menos assim, né? Tinha pessoas que buscavam tanto a felicidade que era para conseguir agradecer e ser grato, né, a algo que pudesse acontecer. E aí a frase dizia, na verdade, você precisa ser grato, ser verdadeiramente, né, sensível a entender a imperfeição para que você consiga ter felicidade. Uma coisa não consegue existir sem a outra. Ou você sabe realmente aceitar as imperfeições da vida, as dificuldades que você precisa ultrapassar, o trajeto, tá? Nenhum caminho é só de sombra, é só de conforto e é só de tranquilidade. Não. Todos os trajetos, seja ele na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, todo trajeto tem dificuldades. Tem momentos que são mais fáceis de você conviver e tem momentos que são muito mais difíceis. São desafios e a gente precisa encará-los. A infelicidade, ela faz com que você deixe de encarar muitas coisas que são fáceis de resolver. Quanto mais você corre das coisas que são suas, quanto mais você se isola das coisas que são necessárias que sejam feitas, mais você se torna infeliz, insatisfeito por não conseguir, na condição de fracassado e de alguém que como se fosse um castigo ser infeliz. Não, não pense nunca mais isso. Não é uma punição ser infeliz, minha gente. Não é um castigo. Infelicidade
é uma consequência de algum ato que não saiu do jeito que você queria. Tá? E aí, um certo dia, eu ouvi uma pessoa dizer, não, mas eu estou passando por isso porque é um castigo que Deus está me dando para que eu possa pagar os meus pecados. Eu digo, então, é preciso você refazer e repensar o seu conceito de castigo e de pecado e de infelicidade. Porque talvez você esteja, né, tentando criar situações para justificar uma dificuldade, né, uma inabilidade sua, você está tentando justificar com outras coisas que talvez não tenha nada a ver. Você pensa do jeito que você quiser, mas é importante que você busque essa reflexão, para que de fato você possivelmente encontre as respostas ou possivelmente aceite as respostas que você não está querendo aceitar da realidade da sua vida. Entende que às vezes a nossa condição é de criar situações, é culpabilizar coisas ou pessoas pela nossa infelicidade. Não, não faça isso não. Olhe para você. Se eu realmente estou me considerando e me sentindo infeliz, o que é que eu estou fazendo para não passar novamente por isso? Eu preciso, de fato, ser coerente, ser transparente e ser sincero comigo mesmo. Você pode até tentar e conseguir enganar outras pessoas, mas a você mesmo você nunca engana. E talvez seja esse um dos principais motivos que você se sente infeliz. É não conseguir enganar as coisas que passam aí dentro da sua cabeça e que lhe tornam ainda mais imperfeito. Ok? E aí, para a gente finalizando, Adinaldo, tem mais algo a falar? Temos só mais 5 minutinhos. Indo satisfeito, que deu para contemplar alguns aspectos bem importantes dentro do que nós colocamos. E aí, eu acho que até inclusive muito assunto para assimilar, né? Então, prefiro parar por aqui para que dê para as pessoas ruminar. E aí eu estou usando essa palavra no melhor termo possível, ruminar no sentido de conseguir degustar, para que isso seja bem palatável mesmo e de repente coloque isso aí em prática, certo? Então, muito obrigado por tudo aí, vocês que têm nos acompanhado, e passo aí para você, Diógenes. Exatamente. Então, provem, pensem, repensem, pensem de novo, encontrem aí algumas possíveis respostas. Caso não seja possível, caso o elemento que esteja causando desconforto em vocês aí, né, seja maior do que você consiga trabalhar com ele no momento, procure um direcionamento profissional. De repente, às vezes tem um quadro clínico, aí, uma doença por trás de algumas situações que você tem sentido. Então, é importante você buscar essa ajuda para lhe dar um auxílio nessa caminhada. Porque assim como você sente uma dor de dente e corre lá no dentista, se você tem, né, fortes impactos emocionais, desequilíbrios e, naturalmente, vários desconfortos que tendem a se multiplicar em adoecimento, né, entendam que é natural você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Imagine que muitas pessoas pensam que o psicólogo vai ler o pensamento, vai saber o que eu penso, o que eu faço, o que se eu tô, tá. O psicólogo até pode entender e detectar se você estiver mentindo. Isso às vezes é fácil de perceber, mas a gente não consegue ler pensamento não. Naturalmente, a cada pessoa que ganha, né, um estímulo e se encoraja e busca um suporte, ele tem muito mais possibilidades de ter sucesso na vida. Tá? Eu não digo nem ter felicidade, ele às vezes quer ter sucesso. E naturalmente, quando se tem sucesso, tem felicidade. Né? Se tem muitas outras emoções aí envolvidas que vão fazer de vocês seres humanos mais plenos, mais organizados, menos impactados. Porque, em muitas vezes, vocês gastam, extrapolam e são sugados pelas coisas que não existem. As insatisfações são tantas, os pensamentos são inúmeros e acabam provocando, tá, determinadas ações desnecessárias que jamais seriam tomadas caso vocês tivessem a clareza e a compreensão humana e racional do quanto que é importante estar bem consigo mesmo, sem querer e sem necessitar da aprovação, né, e do aval do outro para que você seja feliz.
Ok? Muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela companhia. Minha gratidão aqui. Eu estava contando essa semana as nossas quantidades de lives. Acho que a gente já chegou aí quase nos 50 lives. Foi. Foi quase isso, né? Chegou perto. Eu vou contar direitinho para a gente poder falar semana que vem. Tá? É muito bacana. A cada semana eu aprendo um pouco mais. Eu acabo passando um pouquinho também do que tenho estudado. Sempre é desafiante os nossos movimentos. E quem nos assiste, se tiver algum tema, alguma sugestão que queira que a gente fale, fique à vontade, tá? Fala comigo ou fala com o Edinaldo aí no direct que a gente responde. E na próxima semana nos encontramos no mesmo canal e no mesmo horário, viu? Tchau. Beleza. Tchau, boa noite. Obrigado, tchau.